Fala, meus amigos! Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que será um divisor de águas para você. Eu tenho certeza absoluta de que você entrou nesse vídeo procurando a Deus uma resposta ou algo do tipo, ouvir a voz de Deus. Então essa mensagem é para você. Vamos para a palavra. Aqui no livro de Isaías 49, 15, vai nos dizer: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam em voltar. E aqueles que despojaram afastam-se de você. Bom, o tema da mensagem é: Deus não esqueceu de você. Eu tenho certeza que essa palavra, ela vem de encontro aos nossos dias. Vamos entender um pouco do contexto aqui no livro de Isaías, que diz que Deus, ele usa Isaías para falar com o povo naqueles tempos. E Deus dá essa palavra no coração de Isaías, dizendo que Deus, ele restauraria o povo de Israel, que Deus, ele restabeleceria o seu povo. Então, o contexto nos diz é que o povo de Deus, eles estão ali cativos na Babilônia, passando por apuros, passando por todo tipo de trabalho bruto, passando por todo tipo de aperto ali dentro da Babilônia. Então o Senhor, um pouco antes dessa palavra, o Senhor vai nos dizer que Ele chama o seu povo para sair para fora da Babilônia. Então o Senhor começa a contar o que Ele irá fazer através de Isaías. Então nós chegamos aqui nessa mensagem de 49:15, que diz: se pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, mas eu não esquecerei de você, Israel. Aqui Deus diz para mim e para você que jamais Ele esquecerá de nós. Porque pode estar em qualquer situação que a gente estiver, o Senhor vai estar conosco. Porque Ele nos prometeu que Ele estaria conosco, tanto no Velho Testamento como no Novo. Aqui no Velho a gente vê um Deus que cuida, zela, anda com o seu povo, fala com o seu povo, ama o seu povo, gosta de estar no meio do seu povo. E no meio disso tudo, Deus nos revela o seu amor por nós. O seu amor em estar próximo de nós, em caminhar, em ter um relacionamento conosco. Já no Novo Testamento, a gente vê o tamanho do amor de Deus. A gente vê que realmente Ele cumpriu o que Ele disse, que pode uma mãe esquecer do seu filho, eu não vou esquecer de vocês. A gente vê Jesus, a pessoa em Deus, a pessoa representando o Senhor aqui na terra. Porque Deus diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, a vida abundante. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Deus tanto amou o mundo que deu a sua presença com nós. Deus, Ele demonstrando que jamais Ele abandonaria nós. Então a gente vê um grandioso Deus. A gente vê o tamanho do carinho que Ele tem por nós. E quantas das vezes nós não valorizamos isso? A gente vê Deus falando no Velho e no Novo Testamento: eu não vou te abandonar, estarei com vocês. Lá no livro de Mateus, Ele também escreveu: estarei com vocês até o final dos tempos. Então Ele prometeu estar conosco.
Ele não mente. Ele não é homem para mentir. Muito menos filho do homem para se arrepender de alguma coisa. Então creia nesse Deus. Confie nesse Deus. Porque realmente Ele está conosco. Aqui a gente vê uma palavra que serve para os nossos dias. Porque do mesmo jeito que Deus ele cuidava do povo dele lá no Egito, do mesmo jeito que Deus cuidava do povo dele lá na Babilônia, que é o caso aqui, trazendo para os dias de hoje, Ele também cuida de nós. É que a gente temos tantas coisas a fazer, a gente tem tantas coisas como prioridades na frente do Senhor, que não é o Senhor. E nós colocamos Ele em terceiro plano. Mas pode ter certeza que Deus, Ele não coloca eu e você por terceiro plano. Cada um de nós somos primeiro lugar na vida de Deus, no coração dEle. Não tem um que Ele ame mais do que o outro. Ele ama os seus filhos por completo, por igual. Não tem divisão com Deus. Porque nós fazemos divisão entre as coisas, entre as pessoas e entre Deus. Preferimos amar as pessoas e as coisas, colocar eles em primeiro lugar, em vez de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então o Senhor nos dá uma palavra hoje. Comece a colocar o Senhor como primeiro na sua vida. Comece a colocar o Senhor como prioridade na sua rotina, no seu dia a dia. E você vai ver a diferença que vai fazer isso na sua vida. E você vai ver que o Senhor sempre esteve do seu lado. Você vai sentir mais a presença de Deus, você vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque você está colocando Ele em primeiro lugar. É o que a palavra diz. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas acrescentadas. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é colocar a presença do Senhor em primeiro lugar. Então, isso significa que Deus, Ele ama ser o centro da nossa vida. Ele ama estar em primeiro lugar em nossa vida. Ele ama que a gente dedique as primeiras coisas, os primeiros momentos do nosso dia a Ele. E terminar a noite com Ele também. Ele ama isso. Nós temos que passar a amar a presença de Deus, amar estar na presença de Deus. Porque isso é o que vale para o Senhor. Filhos que o amam, e de volta Ele nos dá o seu amor. De volta Ele nos dá a sua presença. Mas como que eu faço isso? Caminhando, cara. Caminhando. Eu sei que não é fácil. Não vai ser fácil. O evangelho barato que pregam por aí. Te dou isso, te dou aquilo. Faça isso, faça aquilo. E não apresenta Jesus para você. É um evangelho barato e mentiroso. Aquele evangelho ao qual não inclui o sacrifício de Jesus no meio. Não inclui perder para depois ganhar. Aquele evangelho que põe para você que você só vai ganhar. Você só vai estar lá em cima. É um evangelho mentiroso. Não caia nessas furadas, não caia nesses papos. Porque o evangelho de Jesus, primeiro ele é perda. Primeiro ele é perda, depois é ganho. Porque se você for parar para pensar, perda não significa só perda material, perda terrena. Perda significa tudo. Muitas das vezes que você entra pro caminho do Senhor, você perde amigos. Muitas das vezes você perde os hábitos, você perde prazeres pecaminosos, a qual o Espírito Santo te instrui a deixar tudo aquilo. Isso daí é perda. Mas vai valer a pena seguir em frente. Vai valer a pena batalhar pela causa que você agora abraçou. Porque no final é ganho, lembra que eu falei? O final é ganho, é o reino dele. Porque não se iluda achando que o final é aqui na terra, porque não é. O final é lá em cima no reino de Deus. Ele colocando a coroa na sua cabeça, trocando a sua cruz que você carregou a vida inteira, suportando o evangelho, suportando as calúnias, as mentiras,
os levante contra a sua vida, suportando tudo isso por causa da cruz de Cristo. Mas lá em cima, no final, Ele vai carregar, Ele vai pegar a sua cruz e vai trocar por uma coroa, a coroa da vitória. Então creia, 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 creia que isso que você está passando vai passar, porque tudo é uma fase, nada dura para sempre, a não ser a glória de Deus, a eternidade, ela sempre. Mas aqui tudo passa. Agora depende de como você vai passar cada situação. Tem uns que preferem passar sozinhos, tem uns que preferem passar reclamando, murmurando, tem uns que preferem passar correndo para outros caminhos, caminho das drogas, caminho da bebida, caminho da perdição. Mas os sábios, eles preferem passar esses momentos ruins na presença de Deus. A diferença está aí em passar com Ele. Ele disse que está conosco até o final dos tempos. Então, se agarre nisso, se apegue nisso. Porque Deus, Ele não está com você só no seu pior momento, ou no seu melhor momento. Ele está com você o tempo todo. É você que tem que querer passar com Ele esse momento. Eu te dou um conselho. Se apegue no Senhor. Seja nas suas aflições, ou seja nas suas alegrias. Se apegue em Deus. Busque a sua alegria verdadeira, que só Ele pode te dar. Busque a vida verdadeira dentro de você, que só Jesus pode dar. Depois do dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu coração, a minha rotina, a minha vida, ela nunca mais foi a mesma. Ele melhorou a minha vida 100%. Eu creio nele e assim eu vou crendo. Então, te deixo essa mensagem essa noite. Se apegue em Cristo, se apegue em Deus, porque Deus, Ele não esqueceu de você. Jamais. Pode uma mãe esquecer de um filho, mas Deus, Ele não vai esquecer de mim e nem de você. Você que curtiu essa mensagem, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e vamos expandir esse Evangelho de Cristo aos confins da terra. Em nome de Jesus. Fui!